Eu fico muito feliz em agora poder conversar com o secretário do CREMERS, o André Cecchini, que está ao vivo conosco. Convido quem está ouvindo pelo rádio FM 97,7 a acompanhar em vídeo esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista, esse nosso diálogo com o secretário do CREMERS, que vai falar sobre qualificação de diretores técnicos, um assunto muito importante. O CREMERS sempre atento a esse tema, da qualificação de profissionais na área da saúde. André Cecchini, muito bom dia. Bom dia, um prazer falar com os ouvintes da Rádio Acústica, tá? E poder transmitir a nossa mensagem para vocês. Pois é, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul promovendo esse curso básico para diretor técnico. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse curso, sobre o público ao qual ele é voltado. Hoje nós estamos desenvolvendo uma nova atividade, que é o curso básico para diretor técnico. O diretor técnico ele é o médico responsável por qualquer instituição de saúde no país, seja ela uma instituição grande, seja ela uma instituição pequena, uma clínica, um posto de saúde. É necessário, por força de lei, existir um médico responsável por todos esses serviços, a atividade médica, equipamentos, materiais, protocolos, E a gente percebeu que existe uma dificuldade em exercer essa atividade, os médicos acabam exercendo essas atividades e não têm noção do alcance e da responsabilidade, de exercer essa atividade. Então, hoje a gente está lançando o primeiro curso para diretor técnico. Na verdade, é o segundo, já há um tempo atrás teve outro, mas agora ele vai tornar frequente, pelo menos uma vez por mês, devemos fazer esse curso para capacitar os nossos médicos que exercem essa atividade dentro dos locais em que eles atuam. Essa atividade ela é muito importante porque, de forma indireta, a gente está ajudando a saúde da população, que a gente consegue melhorar, aprimorar os processos, equipamentos, o tipo de atendimento, e isso se reflete diretamente numa melhor atenção à saúde da população. Bom, quais são os estabelecimentos de saúde que precisam ter um diretor técnico médico? São somente hospitais? Existem outros estabelecimentos que também há essa necessidade? Não, por força de lei, todos os estabelecimentos onde existe atividade médica é obrigatório ter um diretor técnico. Então, uma clínica é necessário um diretor técnico, uma clínica mesmo que privada, um posto de saúde, um local onde exista atividade médica, ele obrigatoriamente tem que ter um diretor técnico e é esse que nós nos dirigimos e é esse que nós fiscalizamos. Ele é o responsável final pela atividade médica e proteção da instituição de saúde. Bom, uma dúvida que acredito que seja de boa parte dos nossos ouvintes: quais são os profissionais médicos que podem se habilitar em um curso como esse? Esse curso, inicialmente, a gente queria oferecer ele apenas para quem já executa atividade de diretor técnico. Mas a gente teve muita procura, a gente já, ontem, infelizmente, a gente teve que suspender as inscrições, que a gente liberou, forneceu 80 vagas, que a gente achou razoável. Ontem já tínhamos mais de 100. Então, quem tiver interesse, em abril, maio, agora a gente vai ter outros cursos desses. Eles são voltados para a categoria médica, em especial quem já exerce atividade médica, mas também ele é aberto para qualquer médico que esteja inscrito no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, para aprender, para se informar, porque no futuro não se sabe, essas pessoas podem executar essa tarefa, e quanto mais pessoas souberem desta atividade, é melhor para a atividade fim, que é a proteção da saúde da população. Esse curso, ele acontece somente de forma presencial, ou seja, há necessidade de os médicos interessados eles se deslocarem para outra cidade? Como é que acontece? Não, boa pergunta. A gente, com a pandemia, a gente evoluiu muito aqui no Conselho e boa parte das atividades que a gente tem, elas são feitas online, Julgamentos, reuniões, tudo a gente faz online. E não é diferente. Metade dessas vagas, elas são oferecidas online. A gente sabe que tem pessoas que moram no interior do Rio Grande do Sul, mas também vai oferecer de forma presencial aqui na capital. Quem quiser se dirigir para cá ou já mora aqui,
porque a gente sabe que esse contato, e agora liberado, né, ele é muito importante para o convívio, para a troca de experiência entre os médicos, que por vezes a plataforma digital não permite essa interação, perguntas, acaba sendo uma maneira formal. Mas sim, vamos oferecer de uma maneira online, né, como todos os nossos serviços, né? Boa parte do que a gente faz hoje, ele já está disponível no nosso site, nas nossas plataformas, né? Não há necessidade mais dos médicos do Rio Grande do Sul se dirigirem ao conselho para solicitar documentos, fazerem pedidos, pode ser feito tudo online e o curso nessa mesma linha. Bom, e uma outra dúvida também, quais são os principais temas que são abordados neste curso? Os principais temas é a fiscalização, né? A gente exige uma fiscalização muito rigorosa dos serviços de saúde e o responsável por oferecer esses serviços é o diretor técnico. Então nós temos uma fiscalização de equipamentos, locais de trabalho, escalas de trabalho, né? Que, volto a dizer, reflete na melhor atendimento da saúde da população. Então, a gente vai treinar os nossos diretores técnicos, pelo menos assim, inicialmente hoje, né? O que ele deve estar atento quanto à fiscalização, drogas especiais, tipo de ambiente, são uma série de exigências que o Conselho tem para atividades de saúde. Claro que essa exigência é proporcional ao tamanho, né? Então, por exemplo, uma clínica pequena, não exigimos, por exemplo, ter raio-x, ter tomografia, isso é uma exigência de um grande hospital, escalas de trabalho e assim por diante. Outro tema que a gente vai abordar é a corregedoria, né? Muitas vezes a atividade de diretor técnico envolve a atividade médica ou denúncias contra médicos ou de pacientes, como ele deve se comportar, como ele deve conduzir essas coisas, que é um setor que a gente tem aqui no Conselho Regional, que chama-se corregedoria, né? Que fiscaliza, não fiscaliza, mas ele julga os nossos pares, os médicos que porventura se desviam do regramento ético da nossa profissão. E por final, a gente vai abordar também as questões jurídicas, que existem muitas questões jurídicas relacionadas ao diretor técnico, né? Às vezes ele acha que é só, como o próprio nome está dizendo, ele ficar atento a equipamentos, materiais, escalas, procedimentos, mas existe uma responsabilidade jurídica que a gente deve orientar o nosso diretor técnico, né? Por vezes a mídia divulga situações em que o Ministério Público, tudo justamente é essa atividade judicante, essa atividade que tem responsabilidade jurídica, também devemos abordar nessa primeira reunião. Pois é, você entrou justamente em um tema que eu iria lhe perguntar se seria também colocado dentro deste curso, porque as questões técnicas, o profissional médico ele já tem uma certa experiência, ele estudou para isso, né? E já é do convívio dele muitas vezes, exato, embora haja necessidade de um aperfeiçoamento através de um curso como esse. Só que as questões jurídicas, muitas vezes, elas acabam escapando, né? E há necessidade de uma orientação sobre como lidar nessas questões. Infelizmente, isso não é um problema exclusivo da atividade médica, né? A gente tem visto em todos os níveis da federação, né, a judicialização de algumas coisas, né? Então, desde o meio político, e isso se refere também, isso acaba se estendendo à atividade médica, né? Como é que isso se dá? Por vezes, um paciente ele não obtém algum benefício, né? Então ele necessita ser, por exemplo, necessita ser encaminhado com uma brevidade para um tratamento de câncer, né? E a gente sabe que o sistema de saúde, por vezes, ele é complexo e acaba não conseguindo, né? Não é uma rotina, mas acaba não conseguindo colocar esse paciente dentro de um sistema de saúde para tratamento do seu câncer, né? Então isso acaba sendo judicializado, né? Outras questões, por exemplo, que é mais a população está mais ativa é a transferência. Então, muitas vezes os hospitais estão superlotados, né? E acaba havendo judicialização
de demandas, então tem que ser transferida para um outro hospital de maior referência. Isso cria, muitas vezes, para nós médicos, um grande problema, porque os hospitais de referência, via de regra, também estão lotados, então a gente fica acabando tendo que decidir quem fica, quem sai, então é uma situação realmente complicada, né? Então a gente deve tentar dar uma atenção para isso, para os médicos que executam a atividade diretor técnico, né? De como se comportar, qual é a responsabilidade deles, né? A gente até é muito sensível a essa responsabilidade, porque aqui somos todos iguais, somos pares, sou médico, então a gente está atento a essas dificuldades do sistema, né? Às vezes ele tem boa vontade, e manifesta o real interesse em resolver determinadas situações, e a gente entende que isso é muito importante. Às vezes não consegue resolver porque depende de contratação, depende de locais adequados, né? Mas a gente é sensível ao local onde essa pessoa executa a atividade dele como diretor técnico. Muito bem, importante, né, que todos esses profissionais estejam atentos, né, a esse curso, porque ele vem justamente para auxiliar no dia a dia, né, para prestar aquele auxílio para aquele profissional que quer atuar. Os profissionais que estão nos ouvindo neste momento, como eles fazem para aderir a esse curso? Qual é a forma de inscrição para isso? Infelizmente, esse curso hoje já está com as vagas esgotadas, né? Sim, então, sim. estamos planejando agora em breve, né? A gente deve lançar um calendário, né? Para que esse curso seja mensal, todo mês ele vai ter atividade, então a pessoa pode se organizar para fazer esse curso em abril, maio, ou quando for conveniente, né? Devemos também lançar um curso mais avançado para diretor técnico, né, que é principalmente para hospitais de maior complexidade, onde se exige um aprofundamento de alguns temas, esses que eu já referi. Tá? Também dentro do espírito da nossa gestão, a gente deve lançar alguns outros cursos para os médicos, né, sempre gratuitos, na nossa plataforma, no nosso site, vai ter um cantinho lá para inscrição. Né? Outra coisa que é um tema muito sensível nesse momento, né, que é a propaganda médica. Então, a gente deve fazer algumas orientações nesse sentido, o que é possível, o que não é possível, o que não deve ser feito, né? Muitas vezes o médico acaba fazendo uma divulgação do seu trabalho de uma maneira que é irregular aos nossos olhos, né? Então é uma correção, uma educação nesse sentido. Então todo esse planejamento a gente está tendo cuidado de educar o médico dentro dos princípios éticos que é a nossa missão. Tá certo, muito obrigado aí, secretário do CREMERS, André Cecchini, hoje interagindo conosco, falando sobre qualificação dos profissionais médicos para atuarem aí como diretores em instituições, diretores técnicos, né, em instituições de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Né, as inscrições para o curso que acontece hoje já estão esgotadas, mas certamente a gente vai ter a oportunidade de estar divulgando a esses profissionais outras datas que serão disponibilizadas em breve. Perfeito. Agradeço muito a oportunidade aí de falar com a Rádio Acústica.